E aí, como eu falei nessa live, nós vamos conversar sobre o tema gratidão. E aí eu já quero começar a live passando uma sugestão de livro para vocês, que é esse livro A Magia, da mesma autora do livro O Segredo, da Rhonda Byrne. E aí, eu sempre tive um certo contato, assim, com esse tema de gratidão. Minha mãe sempre puxou muito esse assunto, puxou isso de mim, assim, ao longo da vida. E depois que eu li esse livro, parece que isso se intensificou na minha vida. E nesse livro, a autora já começa trazendo pra gente um trecho da Bíblia, que diz assim: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E aí, de início, quando você olha para esse trecho, não sei qual o que vem na cabeça de vocês, né? Mas se a gente não estiver, né, falando sobre gratidão, pode ser que esse trecho passe alguma mensagem que te soa estranha ou algo do tipo. Mas aí a autora traz pra gente que está oculta a palavra gratidão. Então, ela puxa aqui, o trecho quer dizer, na verdade, pois a quem tem gratidão, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem gratidão, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, quanto mais gratidão você praticar na sua vida, mais coisas boas você receberá, basicamente. E aí, nessa live, você vai entender o porquê de tudo isso. Só que a magia, no fim das contas, quando a gente fala da magia da gratidão, não está em agradecer por essas coisas óbvias, por essas coisas, de certa forma, automáticas, né? Mas sim a gente se treinar e incorporar o hábito de agradecer de forma intencional por coisas que, de certa forma, estão banalizadas, vamos dizer assim. Então, a verdade é que a maior parte das pessoas, por viver aí na inconsciência, viver no automático, só agradece nesses momentos, quando recebe algo ou quando algo muito grandioso acontece, né, na sua vida. Só que o que a gente precisa fazer, como pessoas conscientes que estudam sobre mentalidade e autoconhecimento, agradecer por coisas que, de certa forma, são comuns, mas que, na verdade, são grandes milagres, né? O fato de você estar aqui, respirando, você está prestando atenção nessa live, o seu coração está batendo, enfim, coisas estão acontecendo de uma forma automática aí no seu corpo. Isso já é um motivo para você agradecer. Então, a magia da gratidão está exatamente aí. E aí, quando a gente trabalha essa gratidão pelas coisas simples, vamos dizer assim, do dia a dia, a gente entra com mais facilidade no bem-estar, que é uma coisa que eu puxo bastante, né? Com os meus alunos, meus amados journeys. E alcançar esse estado de bem-estar é plenamente possível para absolutamente todos nós. E aí pode ser que você pensou, Isa, mas você fala isso porque você não sabe os perrengões que eu ando passando. Eu estou endividado, eu estou cheio de problemas e etc. E aí, se você pensou isso, eu quero te lembrar de uma lei chamada Lei da Polaridade. Ontem eu até falei um pouco, ontem não, né? Terça até falei um pouco sobre isso. Mas tudo que existe no nosso plano físico tem dois lados, tem dois polos. Isso significa que, independente da situação, pode ser uma situação de dívidas, por exemplo, ou de estar com a sua conta no negativo, ou de um pé na bunda que você levou no seu relacionamento. Independente da situação, absolutamente tudo tem pontos positivos e pontos negativos. E isso não é positividade tóxica, tá? Positividade tóxica seria você negar o lado não tão bom das coisas, sabe? Então, assim, a casa tá desmoronando e você, enfim, só querer enxergar as coisas boas e negar a realidade. Isso sim pode ser caracterizado como uma positividade tóxica. Isso é diferente. Beleza? Aqui eu tô falando sobre você reconhecer os desafios que você tá passando, mas mesmo assim conseguir praticar a gratidão e buscar esses pontos positivos que existem em tudo. E aí, pra gente entender um pouco mais, assim, o que é gratidão? Gratidão é basicamente você dar graças, né, a algo e perceber o valor sagrado que existe nas coisas, nas situações e nas pessoas. Então, é sobre perceber Deus nos pequenos detalhes e não só nas coisas óbvias que ele está. Então, não só no sol lindo, maravilhoso, que nasce todos os dias e nunca se esquece de nascer. Não é só no sorriso do seu filho. Enfim, não é só nas coisas maravilhosas, nas coisas grandes, nos milagres grandiosos, sabe? Mas também nesses desafios, nas perdas, nos momentos difíceis, naquela pessoa que não te agrada. Sabe aquela pessoa que te tira do sério? É você ser grato pela vida dela também, porque alguma coisa ela tá te ensinando. Ela tá te mostrando, no mínimo, que você não consegue lidar com um determinado tipo de pessoa, com determinados defeitos e etc.
Ou seja, essa gratidão te possibilita evolução espiritual. Todos nós estamos aqui para evoluir como pessoas. E praticar essa gratidão, praticar a habilidade mental da percepção, de buscar encontrar coisas boas, inclusive nos desafios, nos aproxima, né, de Deus, nos aproxima aí de uma evolução espiritual. E aí, ainda nessa parte, para a gente entender um pouco melhor sobre gratidão, vocês se lembram que eu falei que tudo no mundo manifestado tem dois lados? E aí, o que a gente precisa buscar é a gratidão. Mas existem dois extremos, vamos dizer assim, dessa gratidão. Um extremo que é a insatisfação e o outro extremo que é o conformismo. E aí, o que seria então essa insatisfação? Basicamente é aquela pessoa, né, que está sempre com pensamentos de revolta, a pessoa reclamona, que não reconhece as coisas que tem, que acha que não tem nada para agradecer e o outro tem mais coisas, vamos dizer assim. E isso caracteriza, inclusive, uma energia masculina em excesso, que a gente falou na terça-feira. Então, temos aí um extremo, que são as pessoas insatisfeitas. E aí me diz, quem é que gosta de uma pessoa reclamona? Essa é a pura verdade, assim. Se você hoje olha para si mesmo e se enxerga como uma pessoa que está sempre reclamando, sempre vendo o problema nas coisas, os lados negativos das coisas, eu sugiro que você busque praticar mais a gratidão. Porque, assim, a verdade é que ninguém merece estar do lado de uma pessoa que só enxerga problemas e que reclama de tudo. Essa é a pura verdade. E aí, vale lembrar também, né, a simbologia que existe por trás da palavra reclamar, né, de clamar duas vezes. Então, na verdade, você está aí atraindo mais para a sua vida esses problemas dos quais você se queixa. E aí, tanto o reclamar quanto o agradecer são hábitos. Então, assim, se a carapuça serviu, se você é uma pessoa que está sempre reclamando, é só um hábito que você construiu. E assim como você construiu o hábito de reclamar, você pode construir o hábito de agradecer, de praticar a gratidão. E aí, no início pode ser difícil, mas praticando, né, dia a dia, se forçando ali no início, você vai ver que isso vai se tornar algo um pouco mais automático. E aí, o outro extremo seria o conformismo. Então, aquela pessoa que o mundo está caindo, a casa está desmoronando e tá tudo bem do jeito que tá, eu não quero mais nada, tô ótima aqui, não quero evoluir como ser humano. Enfim, tá realmente conformada. E isso também não é muito positivo. Por quê? Porque o natural do ser humano é buscar a expressão e a expansão. E aí, o que a gente precisa buscar, então? A gratidão. Ou seja, eu reconheço as dádivas que eu já tenho, agradeço por elas, sou grato por tudo que eu tenho hoje e eu sei que eu ainda consigo evoluir mais como ser humano, que eu ainda consigo conquistar mais coisas, independente do que seja. Sabe seus desejos que estão aí no seu coração? É sobre você ser grato por já ter o que você tem e estar, sim, buscando coisas novas, buscar evoluir, né? Como pessoa. Quando você tenta subir de frequência, ou seja, conquistar mais coisas, visualizar coisas grandiosas, mas você não tá bem onde você tá hoje, você ainda tá, né, extremamente preocupado aí com as dívidas, tá ansioso, tá, enfim, numa energia de estagnação, vai ser mais difícil. Você vai sentir a sua autoimagem te puxando para baixo. Você vai se perguntar, né, será que isso que eu tô visualizando vai dar certo mesmo? Mas olha só a minha realidade atual, como é que eu vou conseguir alcançar mais coisas? Enfim, então a gratidão te ajuda a se estabilizar onde você está atualmente, para que você consiga prosperar, para que você consiga subir de frequências. Então hoje você está aqui, igual eu falei antes, em uma frequência de realidade atual, e aí a gente pode inclusive colocar o assunto dinheiro na mesa para ficar mais visível. Então você está aí com um salário de R$2.000, vamos imaginar. Mas você quer um salário de R$100.000 no mês, vamos imaginar. Ou seja, você quer mudar de frequência, você quer mudar de padrão de realidade. Você está aqui nessa frequência, você quer funcionar, viver nessa frequência aqui de cima. O que você precisa fazer para isso acontecer? Você precisa se colocar na frequência da realidade que você sonha, da realidade que você deseja. Como que você faz isso? Visualizando, se aproximando de pessoas que já têm esse objetivo conquistado, enfim, sentindo como se aquilo já fosse real no momento presente. Quando você faz isso, você entra nessa frequência da sua realidade desejada. É isso que você precisa fazer, entrar na frequência do que você deseja conquistar.
É assim que você vai atrair os caminhos, as pessoas, os cursos, o que for necessário para você chegar até lá. Show? E aí, aonde que entra a gratidão? A gratidão te coloca exatamente nessa frequência do que você deseja. Então, se você quer novos objetivos, se você quer uma nova realidade, você precisa subir de frequência e se estabilizar na frequência do que você quer. Massa? Quando você recebe uma coisa, quando você recebe um presente, você se sente grato, significa que você tem essa coisa no momento presente. Você acabou de receber, isso já é seu. E aí é esse sentimento que você precisa ter em relação aos seus objetivos. Então é agradecer sobre algo, agradecer por algo que só existe, por enquanto, no seu plano mental, porque assim você está entrando nessa frequência aqui e se estabilizando nessa frequência aqui. Então, quando você agradece, muito obrigada pelos 100 mil reais que eu conquistei esse mês, mesmo você não tendo hoje no plano físico, você está se colocando nessa frequência aqui. Perfeito? Assim como você se coloca nessa frequência quando você visualiza esses 100 mil reais por mês, quando você vibra, sabe? Sente que está acontecendo no momento presente. É isso. Você entrou aqui nessa frequência. E a gratidão também te ajuda nisso. Deu para entender? Pode ser que você achou meio bobagem, talvez, ou enfim, não entrou na sua cabeça, né? Esse agradecer por algo que não existe ainda no plano físico. Mas eu gostaria de te lembrar que o plano físico, ele é inclusive muito, o plano mental é inclusive muito mais real do que o plano físico, viu? Só que eu não sei se vocês estão preparados para esse assunto. Mas é a pura verdade. O plano físico é só um reflexo do nosso plano mental. Ou seja, você pode e deve sim agradecer pelas coisas que, por enquanto, estão só no seu plano mental, porque seu plano mental é real. E aí, eu não sei se vocês já ouviram essa frase, se eu não me engano, é do Napoleão Hill, se eu não me engano, que diz que tudo aquilo que a mente humana é capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de realizar. Ou seja, se você tem um desejo, se você tem um sonho, se você acredita que é possível, você já tem muitos motivos para agradecer. O livro A Ciência de Ficar Rico fala muito sobre isso também. Ele puxa que todo desejo é uma capacidade em busca de expressão. Então, se você tem o sonho, se você tem o desejo, isso já significa que você é capaz de realizá-lo. Senão, você nem desejaria. Isso é muito massa, eu gosto muito dessa frase. Gente, isso é sério. Agradecer pelo que a gente não tem. Esses dias chorei lendo meu caderno da gratidão feito ano passado. Inclusive, eu agradecia pelos 100 mil reais no mês, sendo que nessa época eu não vendia. Olha só, Manu, maravilhosa rainha, dona da minha vida. Meu irmão era alcoólatra e todos os dias agradecia pela cura dele e pela família dele. Mas ele nem tinha filho e nem esposa. E um ano depois ele se livrou do vício e hoje tem uma família. Olha só que depoimento sensacional. Inclusive, esse é um exercício que eu até sugiro no ClickDollars. Esse exercício, ele mudou bastante, assim, a minha vida. Mas, de todos os dias, você agradecer. E aí é interessante anotar, viu? Pegar um papel e caneta mesmo. Agradecer pelo menos 3 coisas, sabe? Você pode fazer pela manhã, em qualquer momento. Mas eu gosto muito de escrever em um mesmo local. Então, um caderninho físico eu gosto bastante. Porque você vai ter Imagina, um caderninho. Você vai escrever 3 motivos todos os dias pelos quais ser grato. E aí você vai ter um combo de motivos para agradecer. E aí, quando você tá mal, quando você tá triste, quando você tá ansioso, é só você pegar seu caderninho e ler. Que aí você vai voltar para essa frequência do bem-estar com muito mais facilidade. E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer esse exercício, eu sempre buscava, né, agradecer por coisas diferentes. E aí, no início, pode ser que você ache fácil. E depois você acha um pouco mais difícil. Mas assim, você vai ver que é muito motivo. Independente da situação que você está atualmente. Tem muito motivo. Massa! 3 pontinhos finais sobre gratidão. Gente, eu tô falando rápido, ainda são 7h40 e eu já estou terminando nossa live. Primeira coisa, você já praticou a gratidão com você mesmo? Eu pensei muito sobre isso, assim, no último ritual de ayahuasca que eu fui. Mas você já se olhou no espelho e agradeceu por você? Por você não ter desistido, pelos desafios que você superou, por você estar com você diariamente? Porque volta naquilo dos diálogos internos, né? Muitas vezes o que a gente faz é ficar se puxando para baixo o tempo inteiro, falando coisas negativas para nós mesmos.
e, enfim, enxergando nossos defeitos, nossas dificuldades, etc. Sendo que a gente precisa ser nosso melhor amigo. Então, assim, sugiro que vocês pratiquem a gratidão com vocês mesmos também, do tipo, olhar no espelho e agradecer por você ser você e por você estar aí do seu lado diariamente. E muitas vezes a gente passa a vida inteira sem praticar essa gratidão com nós mesmos. Então, fica aí uma sugestão. Pratique a gratidão com você mesmo. E eu não coloquei aqui no slide, mas a gratidão com outras pessoas também. Sabe? Do nada. Tipo assim, do nada. Você virar para o seu marido ou você virar para os seus pais e agradecer por eles serem quem eles são. E muitas vezes, né, quando a gente perde alguém, algum ente querido, alguém próximo assim, a gente se arrepende, né, de não ter feito isso antes. Então, assim, vamos agradecer a essas pessoas também, do nada. Quero ver vocês agradecendo do nada pelas pessoas, apenas por elas serem quem são. Praticar a gratidão em relação ao passado e a ciclos encerrados. Então, Journeys Turma 3 estão vivendo bastante esse momento, né? Estão encerrando ciclos, escrevendo cartas para, né, sua versão anterior e etc. E aí é interessante que a gente busque praticar a gratidão por essas coisas que estão ficando para trás, né? Por esses ciclos que estão sendo encerrados também. E praticar a gratidão por todas as gerações que vieram antes de nós, situações que a gente viveu, né, no passado, nossa criança interior, nossos pais, como eu falei, até falei na terça, sobre esse honrar pai e mãe. E a gratidão entra muito, né, nesse honrar pai e mãe. Então, é sobre praticar a gratidão em relação a ciclos que se fecham. E aí, terceira e última coisa, isso aqui é uma coisa, essa frase aqui, grandes coisas são várias pequenas coisas, é uma frase da Luana Carolina. Costumo falar bastante sobre ela também, amo demais. Mas a gente precisa ser grato pelas pequenas vitórias. Então, assim, muitas vezes a gente fica esperando, né, grandes coisas acontecerem, igual eu falei no início da live. Grandes coisas acontecerem, um super, ultra, mega faturamento acontecer, ou a sua primeira venda acontecer para você ser grato. Mas você pode e deve ser grato pelas coisas pequenas também. Então, assim, é sobre você ser grato, você que é afiliado, pelas views que você está tendo no seu vídeo, se você é produtor, pelas pessoas que estão assistindo o seu stories, pelas poucas pessoas que te seguem, pelas poucas pessoas na live, pelas poucas impressões, ser grato pelas impressões da sua campanha do Google Ads, porque muitas vezes você está focado só no resultado final e não está agradecendo pelas pequenas vitórias mesmo. Eu achava, na minha cabecinha, que quando eu atingisse 6 dígitos em um lançamento, quando eu batesse 100 mil reais em um lançamento, eu ia dar uma festa, ia ser o melhor dia da minha vida, eu ia soltar uma champanhe, enfim. E não. E aí, foi assim, claro, né? Você fica feliz, você se sente grato pela conquista, mas a graça não está no resultado final. A graça está no processo. A graça está em olhar para trás e ver o quanto eu precisei me desenvolver, né? Para chegar até aqui. O quanto eu precisei crescer como pessoa. Então, a graça da vida, ela realmente está no processo. E eu falo isso porque teve uma vez, acho que isso tem uns 2 anos, mas eu estava em Belo Horizonte e aí eu esqueci o meu cartão da Nubank no táxi. E aí, era um táxi mesmo. O cara passou o meu cartão, ele fez umas 2 compras, assim, na maquininha do táxi, inclusive. Nessa época eu tinha 0 reais. Mentira, tinha um pouquinho, porque ele passou. E aí, eu me lembro, gente, eu juro por Deus, claro, né, no momento veio, meu Deus, eu fui assaltada, socorro, o pouco dinheiro que eu tinha se foi. E depois disso eu, inclusive, tirei, né, enfim, esse negócio que faz a compra passar só em você bater o cartão na maquininha. Mas eu lembro que eu agradeci, porque eu já estava percebendo que eu estava vibrando escassez. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, tá, eu realmente preciso mudar a minha vibração. Então, assim, teve reembolso, te roubaram, você perdeu dinheiro, te passaram para trás. Isso é só um feedback da vida. E faz sentido você agradecer, porque só tá te mostrando que você precisa mudar a sua vibração, ou então você vai atrair mais disso. Finalizamos o nosso Mentaliza de hoje. Gratidão imensa pela presença de vocês. Vocês são maravilhosos. Espero que tenha dado para tirar aí algumas coisinhas para vocês levarem para a vida.